Olá, meus irmãos e irmãs da Igreja Batista do Fonseca. Estamos reunidos mais uma vez numa quarta-feira para levarmos adiante a nossa 27ª campanha de oração. Aqui está o cartão, tá bom? Nosso prédio está fechado, mas a nossa igreja está ativa na sua casa, na minha casa. Nós não paramos, estamos levando adiante todos os propósitos que Deus tem colocado no nosso coração, tá bom? Vamos começar então essa celebração. O Tom vai entrar daqui a pouquinho e vai nos trazer uma canção para o louvor, para a adoração ao nosso Deus. Antes, vamos fazer uma oração inicial. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia em nossas vidas. Obrigado porque estamos reunidos em Teu nome. Obrigado porque a nossa campanha de oração não foi impedida de acontecer no nosso coração. O Senhor tem nos ajudado a manter viva a chama da nossa fé, o poder da oração, tudo aquilo que nós sempre entendemos a respeito do Teu reino continua acontecendo em nossas vidas. Muito obrigado por esse entendimento que temos recebido. Abençoe meus irmãos e irmãs que estão diante desse vídeo. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos cantar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com a mensagem dessa noite. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que bom que a gente pode se reunir por aqui mais uma quarta-feira. Nós vamos cantar agora uma música que diz que em tudo nós bendiremos ao Senhor. Quando as coisas boas acontecem ou acontecerem, a gente vai bendizer sim o Senhor. Quando tudo certo estiver, nós bendiremos. Mas quando a aflição nos envolver, quando a dor chegar, nós também bendiremos assim. Então, não importa o que aconteça, nós vamos bendizer o nosso Deus. Vamos cantar? Me cercarem, cantar eu vou, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei, eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei pelas bênçãos recebidas. Te dou louvor quando as trevas me cercarem, cantar eu vou, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei, ó soberano
nome bendirei. Amém, que assim seja. Muito bem, irmãos. Vamos à nossa meditação dessa noite. Eu quero, mais uma vez, ressaltar a importância do nosso cartão de oração, né? Você precisa atentar para a dinâmica, né, que sempre usamos nas nossas campanhas. Por conta dessa ausência do culto presencial, pode ser que você não tenha o seu cartão em casa, mas não há problema, faça suas anotações. O cartão ele serve para isso, né? Para as nossas anotações, para o nosso investimento de oração nesse tempo de 27ª campanha de oração. Quero ler para vocês hoje um texto que vai falar sobre a oração poderosa. É um tema bastante discutido, né, entre as pessoas, entre as igrejas. Infelizmente, muita gente tem uma base errada a respeito de oração poderosa. Tem gente que acredita que oração poderosa, por exemplo, é aquela que acontece mediante uma impostação da voz, mediante alguns termos, né, clássicos. Só acontece em alguns lugares, né, especiais. O texto de hoje, queridos, ele fala do que é bíblico a respeito da oração. Uma das doutrinas bíblicas a respeito da oração, daquilo que eu quero chamar de oração poderosa. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 14 e 15, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Esse texto, irmãos, fala da base para uma oração eficaz, uma oração que autenticamente Deus ouve. E qual é a base para isso? Pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus. Aqui está aquilo que não posso chamar de segredo, mas aqui está a grande chave. Nós precisamos, irmãos, orar, como o texto está dizendo, de acordo com a sua vontade, né? Com a vontade de Deus. Para fazermos isso, precisamos de, pelo menos, duas grandes variáveis. A primeira é saber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. As pessoas que querem entender a Deus, saber o que Deus deseja de cada um de nós, precisa constantemente ler a sua palavra, ouvir a sua voz, entender os seus valores, entender o caráter de Deus, entender o que se passa no coração de Deus. Irmãos, jamais oraremos de acordo com a vontade de Deus se não conhecermos a sua vontade. Por isso que a leitura da palavra é fundamental. É na medida em que nos aprofundamos na Bíblia que nós encontramos autenticamente o que se passa no coração de Deus. A segunda variável, queridos, está relacionada à obediência. Porque, olha, não basta saber, é preciso também obedecer. Pessoas que andam conhecendo a vontade de Deus e obedecendo a Deus, fazendo o que Ele deseja, certamente se enquadram no perfil do texto bíblico que nós acabamos de ler. Quero levar vocês a uma experiência, a um episódio, melhor dizendo, que nós, de alguma maneira, conhecemos bem. Está lá em Gênesis capítulo 22, o episódio quando Abraão parte para oferecer Isaque em sacrifício. O capítulo 22, melhor dizendo, ele começa exatamente com Deus falando com Abraão e pedindo Isaque, seu único filho, em sacrifício.
Isaac, melhor dizendo, Abraão, ele vai em obediência a Deus. No verso 4, do verso 4 em diante, diz o seguinte: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Em outras traduções, nós conhecemos a clássica frase: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Irmãos, que tal imaginarmos que esta resposta de Abraão a Isaque foi uma oração, uma revelação do seu íntimo? Eu creio, queridos, que quando Abraão diz para Isaque: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, era não só uma resposta ao filho, mas era também um clamor a Deus, era um pedido a Deus. Abraão, irmãos, ele se torna para a gente um grande exemplo. Esse episódio, especialmente, mostra para a gente como devemos caminhar na nossa vida de oração. Abraão conhecia a vontade de Deus e estava em obediência a Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes na nossa igreja. A frase Deus proverá para si, ou melhor, a frase Deus proverá, pura e simples, ela só tem efeito na vida daquele que anda em obediência. Infelizmente, muita gente anda dizendo por aí, Deus proverá, Deus proverá. Ora, inclusive, nesse sentido, né, na fé, na crença de que Deus há de prover as suas necessidades, os seus pedidos, mas isso não é fruto de alguém que conhece a Deus e de alguém que anda em obediência a Deus. Essa frase, irmãos, ela é bonita demais. É a frase de um homem que conhece a Deus e está em obediência a Deus. Tanto é que, conforme estamos lendo em João, o verso 15 diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Deus observou a obediência de Abraão, observou o pedido desse pai com um coração muito dolorido por estar oferecendo o seu filho em sacrifício. Deus observou tudo isso e atendeu, queridos, atendeu ao pedido de Abraão. Porque quando Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro, lá no fundo, Abraão está pedindo: Deus, providencie um cordeiro e que não seja o meu filho. E isso acontece. Quando chegaram, verso 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Sabe, irmãos, que essa experiência nos abençoe e nos deixe homens e mulheres mais sábios a respeito da oração, a respeito dos nossos pedidos, dos nossos desejos. Eles, os nossos pedidos e desejos,
precisam andar em harmonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus autenticamente deseja fazer em nossas vidas. Abraão nos ensina assim, queridos. E uma coisa que eu posso contemplar nesse texto e relacionado a uma palavra do tema da nossa campanha de oração chamada salvação. Tenho dito que, a salvação aqui não só é a salvação eterna, mas a salvação, os livramentos que Deus tem feito em nossas vidas. Olhando para esse texto, queridos, eu posso imaginar que uma boa salvação que Deus promove em nossas vidas é a salvação de nós mesmos. Já tenho falado isso aqui algumas vezes. O quanto é importante, na medida em que caminhamos com Deus, anularmos o nosso eu para que a vontade de Deus e os propósitos de Deus prevaleçam em nossas vidas. Quando eu olho para o episódio de Abraão e Isaque, eu percebo que Abraão, quando fala Deus proverá para si o cordeiro, submisso à vontade de Deus, em obediência à vontade de Deus, Abraão estava colocando Deus em primeiro lugar em relação a ele próprio, em relação ao seu coração. O coração de pai queria que Isaque permanecesse vivo, mas o coração de servo, de homem temente a Deus, estava ali tão somente para fazer a vontade de Deus em obediência a essa vontade. Então, irmãos, oração, poder e salvação caminha muito dentro dessa ideia de que estas palavras serão experimentadas por nós na medida em que usarmos tudo isso em acordo, em harmonia com aquilo que Deus autenticamente quer, segundo a sua soberania, para mim e para você. Eu vou repetir o texto inicial. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Sabe, essas anotações que você tem colocado no seu cartão, quem sabe hoje seria uma boa oportunidade de você olhar e verificar se todos esses pedidos e anseios, antes de qualquer coisa, estão submissos no seu coração à vontade de Deus. Não há problema nenhum em você apresentar o seu desejo, mas antes do seu desejo, é preciso que você submeta tudo isso que está aí à vontade de Deus, ao soberano Deus, que sabe de todas as coisas, que contempla o coração obediente, que quer de você e de mim mais do que qualquer outra coisa a não ser a nossa obediência, o caminhar segundo o que Ele tem ensinado, os seus propósitos, os seus ensinos. Irmãos, que assim seja, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Como eu sempre encerro as nossas meditações, eu te pergunto, você pode dizer amém para tudo isso? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais uma canção e daqui a pouco eu volto com a oração final.
guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém, irmãos? Passo a palavra para o nosso pastor mais uma vez e a gente se vê. Até mais. Então, irmãos, oremos
feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais esse tempo de reflexão. Obrigado pela vida de João, por aquilo que ele escreve na sua carta. Obrigado pela vida de Abraão, o episódio que nós lemos a respeito deste homem, dessa experiência com seu filho. Muito obrigado. São palavras que fortalecem a nossa fé, que nos levam a entender o verdadeiro propósito da oração, que nos levam a caminhar mais amadurecidos nesta vida cristã, sobretudo nesse tempo de transtornos, nesse tempo de desafios que nós vivemos agora. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, a minha família, e a vida e a família de cada um que está me vendo nesse vídeo, cada membro da nossa igreja, até aqueles que não são membros da nossa igreja. Abençoe cada um deles, Senhor. Dá-nos força, equilíbrio e, sobretudo, fé para continuarmos, para avançarmos nesse tempo que sabemos que um dia vai acabar, um dia vai cessar e nós estaremos te glorificando nesse dia. Muito obrigado por tudo, nos abençoe, é o que eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.